A série que traz as 48 seleções da Copa de 2026 está no ar e neste episódio número 41 vamos falar da Alemanha, que busca o Penta lá nos Estados Unidos, México e Canadá. Qual o provável time titular? Como é que chega? Como é que foi esse ciclo? Principais jogadores, vamos analisar a lista, falar até onde pode chegar, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas da Copa do Mundo. Peço o seu like, a sua inscrição para você que não é inscrito, seja bem-vindo e também que todos vocês assistam o vídeo até o fim e deixem nos comentários a opinião sobre a Alemanha. Bora lá, vamos falar dessa camisa pesada pra caramba, este país de 83 milhões de habitantes, um dos países do futebol, né? País que lota estádio em tudo que é divisão, em tudo que é jogo, que tem um povo apaixonado por esse esporte, né? O futebol, como eles dizem. Esta será a 21ª participação, né? A Alemanha só não participou de Copas por conta de questões de guerras, questões logísticas, né? É uma seleção incrível, a camisa mais pesada da Europa e que foi campeã em 54, 74, 90 e 2014. Porém, né, a Alemanha vive o pior momento da sua história em Copas do Mundo, né? Porque são 2 edições seguidas caindo na fase de grupos. Então vamos falar desse ciclo da Alemanha com uma preparação para Euro em casa, né? A Alemanha acabou fazendo mais amistosos que as outras seleções. A preparação começou muito mal, muitas derrotas nesse começo, né? Perdeu para a Áustria, perdeu para a Colômbia, perdeu vários amistosos, perdeu para o Japão de 4-1. Um começo de ciclo desastroso, né? Nessa sequência de amistosos para Euro, que fez a Alemanha clamar por Toni Kroos de volta, né? E aí o Toni Kroos, que já tinha se aposentado da seleção, foi jogar a Euro com a Alemanha em casa. A Nations League também, a Alemanha foi muito mal, né? Ficou em terceiro num grupo que tinha Itália, Hungria e Inglaterra. Enfim, e aí o Toni Kroos volta e a Alemanha consegue fazer uma grande Euro. Joga muita bola, né? Saiu em casa, uma excelente primeira fase com 7 pontos, vitória tranquila sobre a Dinamarca nas oitavas e jogou muito contra a Espanha nas quartas, né? Foi eliminado muito por conta daquele pênalti não dado, né? Aquela mão do Cucurella, né? Depois disso, a gente tem uma Nations League onde a Alemanha vai muito bem, ela chega nas semifinais, elimina a Itália nas quartas e aí na semi acaba perdendo para Portugal em casa. Nas eliminatórias da Copa, se a gente olhar esse recorte aqui de 5 vitórias e uma derrota em 6 jogos, parece ser tranquilo, né? Mas não foi nada tranquilo, afinal de contas, logo no começo, a Alemanha perde da Eslováquia de 2-0 e fica pendurada. Ela não podia tropeçar mais. Qualquer outro tropeço faria a seleção da Eslováquia ir com a vaga direta. E aí a Alemanha teve que ganhar todos os jogos até o final, né? Garantiu a vaga goleando a Eslováquia no último jogo em casa. Porém, os 2 jogos contra a Irlanda do Norte foram um parto para ganhar, né? A Alemanha suou sangue para ganhar dos norte-irlandeses nos 2 confrontos. Bom, vamos falar do treinador, né, que está comandando aí boa parte desse ciclo, que é o Julian Nagelsmann, treinador da seleção alemã, que assumiu no lugar do Hans Flick, depois do vexame na Copa do Mundo de 2022. E assim, é impressionante a gente pensar, né, olhando para os técnicos das outras seleções, que a seleção da Alemanha tem um treinador de 38 anos de idade, um treinador nascido em 87. A Alemanha já era uma potência do futebol mundial quando o Nagelsmann nasce, né? E com tão pouca idade, o Nagelsmann, que teve uma carreira de jogador muito abreviada, né? Porque ele teve problemas de lesões, se aposentou do futebol com 20 anos, e aí foi fazer outros cursos, e aí depois voltou a se dedicar ao futebol como treinador. E ele foi campeão muito jovem com o Bayern na Bundesliga em 21-22, fez um ótimo trabalho no Leipzig e um excelente trabalho também no Hoffenheim, que foi onde ele despontou, né? O Nagelsmann
foi auxiliar do Tuchel e é mais um filho do Gegenpressing, né, da árvore do Ralf Rangnick, esse cara de linha alta, futebol de pressão, e é assim que a Alemanha vai buscar chegar no seu pentacampeonato mundial. Vamos então à lista da Alemanha, que assim como na Euro teve aí o apelo pela volta do Toni Kroos, agora teve o apelo pelo retorno do Manuel Neuer, né? O Ter Stegen teve muitos problemas com lesões e aí não conseguiu seu substituto natural do Neuer. Então volta o goleiro veterano que fez aí uma brilhante temporada, 40 anos, vai para o seu last dance aí com a seleção da Alemanha. Eu até acho legal. Eu acho importante, primeiro porque o Neuer é um baita goleiro, seria muito triste para a Copa do Mundo não tê-lo, né? É uma grande atração. Segundo que eu acho que ele merece uma despedida mais digna da Copa do Mundo, né? Ele que é um dos maiores goleiros da história, se o último jogo dele fosse uma eliminação na fase de grupos, seria algo muito triste. Então o Neuer vai ter sua despedida aí, vamos ver se a Alemanha vai conseguir chegar um pouco mais longe desta vez, né? E aí as opções são o Baumann, que era para ser o titular, que estava sendo titular aí na reta final do ciclo, goleiro de 35 anos, do Hoffenheim, que esperava que finalmente tinha chegado a sua vez. E a gente não pode deixar de falar que a condução foi muito esquisita por parte do Nagelsmann e da federação, né? Eu acho que essa volta do Neuer já podia ter sido acertada antes. O Baumann não escondeu que ele ficou muito chateado que ele não vai ser o titular na Copa, mas ele sabe que com o nome do Neuer é muito difícil competir. E o terceiro goleiro é o Nübel, goleiro aí do Stuttgart. Na defesa, muito contestada a decisão do Nagelsmann também de não levar nenhum lateral direito além do Kimmich, né? A gente tem o Kimmich, que é meia, e que eu acho, e aí a gente vai conversar mais para frente aqui no vídeo, que o Kimmich deveria jogar no meio, porque a seleção rende muito mais. Mas só foi ele para a lateral direita. Eu acho que ele devia ter levado alguma outra opção aí para a lateral direita. Acho que isso pode fazer falta para a Alemanha na Copa do Mundo. Mas foi a decisão dele, né? Então a gente tem para a defesa, além do Kimmich, que deve jogar de lateral direito, a gente tem os laterais esquerdos aí, o Raum, do Leipzig, que é muito bom, né? Um jogador de muito fôlego, vitalidade, bom no apoio. E para a reserva dele, o cara que deve ser o sucessor natural da lateral esquerda, que é o Nathaniel Brown, jogador jovem aí do Eintracht Frankfurt. Aí para a defesa você tem o Rudiger, do Real Madrid, uma temporada, assim como todo o Real Madrid, bem mais ou menos, né? Vamos ver como é que ele vai chegar fisicamente para a Copa. O Schlotterbeck, que foi titular em boa parte do ciclo aí pela Alemanha, do Borussia Dortmund, jogador que também teve problemas com lesões. O Jonathan Tah, do Bayern de Munique, zagueirão. Malik Thiaw, bom zagueiro do Newcastle, boa temporada, né? E 24 anos apenas. Tem o Anton também, que é um cara que joga muito no sistema de 3 zagueiros, se a Alemanha quiser variar, jogador do Borussia Dortmund. Aí a gente indo para o meio-campo, a gente tem o Jamie Lewin, jogador do Stuttgart, de 25 anos. O Neiden Amiri, que é um todo-campista, né? Ele joga mais ali pelo lado esquerdo, mas ele pode fazer todas as funções no meio-campo. Brilhante temporada no Mais 05, 15 gols. É um cara que entrega gol. Então é um jogador fora do radar, porque as pessoas assistem pouco a Bundesliga, mas que pode entregar aí para a seleção da Alemanha, principalmente vindo do banco, né? O Felix Nmecha, volante do Borussia Dortmund. Pascal Gross, que também pode ser improvisado na lateral direita, caso precise, jogador do Brighton, jogador versátil ali, que é volante. O Stiller, jogador de 25 anos, muito bom, né, do Stuttgart, jogador de muita qualidade, que pode ser titular aí na Copa do Mundo. Goretzka, que já está na fase descendente da carreira do Bayern de Munique, mas ainda é um nome respeitado. O Alexander Pavlovich, que hoje é o volante aí mais confiável do Nagelsmann, só que está com uma lesão na coxa. Vamos ver como é que vai ser a recuperação dele para a Copa. Apenas 22 anos, é um cara para muito tempo na seleção da Alemanha. Temos o Leroy Sané, do Galatasaray, que foi para a Turquia, né? Depois de uma temporada mais ou menos no Bayern. Jogou bem lá na Turquia, fez seus golzinhos. Na seleção é titular absoluto, ainda mais com a ausência do Gnabry.
sem o Gnabry, o Sané vai ter que jogar, né? Então, a Alemanha precisa muito dele. É aquele jogador que é meio indolente às vezes, né? Às vezes parece meio preguiçoso em campo, mas nessa reta final tá jogando bem com o Nagelsmann. O Kimmich, como eu já falei, o Lennart Carr, que é essa jovem promessa, apenas 18 anos, um talento absurdo, né? É a próxima estrela do futebol alemão, não tenho dúvida, jogador do Bayern de Munique, joga ali pelo lado direito, um jogador de drible que vai para cima e certamente, eu acho que vai começar vindo do banco, mas certamente vai ser muito usado pela Alemanha nessa Copa do Mundo. O Musiala, que teve aquela lesão terrível contra o PSG na Copa do Mundo de Clubes, então tem uma temporada aí de retorno, tá buscando aí sua melhor forma ainda. E o Wirtz, né? O Wirtz, ele mudou de clube, sai do Leverkusen, vai para o Liverpool, e no Liverpool ele teve uma adaptação muito difícil. Terminou a temporada um pouco melhor, fez aí uma data FIFA boa, né? Principalmente o jogo contra a Suíça pela seleção em março, mas o Wirtz não foi ainda nessa temporada o Wirtz do Bayer Leverkusen com consistência. Completando lá na frente, a gente tem o Kai Havertz, jogador do Arsenal, o Nick Woltemade, que começou muito bem a temporada no Newcastle e acabou caindo, acabou perdendo espaço, ficando no banco no final, mas muito bem com a seleção alemã nas eliminatórias, especialmente na reta final das eliminatórias. O Dennis Undav, que foi aí o artilheiro da Bundesliga entre os mortais, né? Atrás do Harry Kane, 25 gols na temporada, fez o gol aí da vitória contra a Gana. E o Undav tem aquela situação, né? Que o Nagelsmann definiu o papel de cada jogador já antes da Copa do Mundo. Ele falou que o Undav não tem condição de ser titular. Então, não sei se desanima ou se ele vai conseguir contornar esse vestiário do Undav, ser essa opção do segundo tempo na cabeça dele. Eu acho que esse tipo de coisa não devia ser pública, mas enfim, é o jeito do Nagelsmann trabalhar. E terminando, o Maximilian Bayer, jogador de beirada de campo do Borussia Dortmund, de apenas 23 anos. Essa é a lista da Alemanha. Vamos ver como é que fica no campinho? Então, o time não tem muito segredo. É isso aqui, né? O Neuer no gol, o Kimmich na lateral direita, sendo o cara que faz essa função. O Jonathan Tah deve ter ou Rudiger ou Schlotterbeck, né? A maioria dos jogos do Schlotterbeck foi titular, mas eu creio que o Rudiger informa, se o Rudiger estiver bem, ele que joga. Vamos ver quem que vai ser escolhido, né? E acho difícil a Alemanha vir com 3 zagueiros. Até poderia ter jogador para isso, mas o Nagelsmann gosta do 4-2-3-1. Na esquerda, o Hall. Aí você tem no meio-campo o Pavlovic estando em forma, ele é o titular, sem dúvida. Acho que se a lesão dele não se resolver, quem pega essa vaga é o Pascal Gross, porque a função do Pavlovic é de um cara de mais força, de roubada de bola e de arranque para pisar na área. Então, acredito que seja um jogador mais força. E o Goretzka já não está mais assim nesse nível. E aí, vamos ver se ele vai optar pela experiência do Goretzka para jogar do lado, se ele vai optar pelo Stiller, se ele vai optar, de repente, pelo Nimesha, que é mais um passador. Aqui é difícil saber quem vai ser o companheiro, né? Eu coloquei o Stiller porque nos 2 jogos da data FIFA de março o Stiller foi titular. De repente, é esse o caminho aí que o Nagelsmann vai optar. Aí na frente a gente tem o Sané pela direita, titular em todos os últimos jogos pela seleção. Então, acho que não muda. E aí o Lennart Carr fica como a sua opção óbvia para o segundo tempo, né? Essa é uma substituição bem óbvia na seleção. O Wirtz do lado esquerdo, né? Sendo esse cara que chuta bem com o pé trocado de pé direito. O Musiala por dentro. E aí a Alemanha depende muito do Musiala, né? Se o Musiala não estiver bem fisicamente, a profundidade de banco está mais baixa agora, né? Com a ausência do Gnabry. Então a Alemanha vai ter que torcer aí para o Musiala estar bem na Copa. Pode ser que o Havertz faça essa função também. O Havertz faz todas as funções no ataque, né? Você pode recuar o Havertz também para fazer essa função. E aí o Havertz disputa inicialmente a posição de centroavante com o Woltemade. E aqui é uma disputa de característica, né? O Havertz é um cara que sai mais da área, que recebe mais em transição, em velocidade, enquanto o Woltemade é um pivôzão que prepara a jogada e que finaliza.
Bora entender na prática? Aqui a gente tem o Kimmich como lateral, né? Aqui ele está fazendo um lançamento para o Wirtz, virando o jogo. E por que essa imagem é legal? Para a gente entender que com o Kimmich na lateral, o jogo da Alemanha é armado na lateral direita, porque ele é o jogador com capacidade de armação, ele é o armador do time. Então, com ele de lateral direito, a Alemanha vai sempre concentrar o início das suas jogadas por ali, tanto nessa primeira progressão quanto tiver mais para frente. Então, se você pegar lances dos jogos da Alemanha, você vai ver sempre a jogada sendo construída com o Kimmich. Então, os adversários vão marcar muito por ali, né? E a Alemanha vai depender desses lançamentos dele para poder criar situações de gol. E repare como uma mudança de função faz tudo ficar diferente, né? Aqui tá o final do jogo contra a Gana, quando a Alemanha viu que não ia conseguir ganhar o jogo, que estava empatado, e aí o Nagelsmann colocou o Kimmich no meio. E aí o time melhora, mas melhora muito, porque a visão periférica, as possibilidades do Kimmich de armar o jogo, de criar situações, aumentam demais, né? E você já entendeu que a Alemanha, para chegar longe na Copa, depende do Kimmich bem. Sem ele, esquece. Tá? Pelo menos na minha opinião. Então, com ele jogando por dentro, você cria muito mais possibilidades de armação de jogo, de construção de jogadas. A questão é que isso deve acontecer com menos frequência do que poderia, né? Uma crítica minha. Vamos ver como é que a coisa vai se desenhar na Copa. E aqui a gente vê, né, o desenho no jogo contra Portugal do Woltemade como pivô, preparando a jogada para o Pavlovic, né? E essa é uma outra jogada forte da Alemanha, né? A Alemanha, vamos ver como é que vai estar o Pavlovic para fazer esse tipo de jogada, porque essa pisada na área é muito importante. Você ter o Woltemade, você precisa de jogadores que vão aproveitar isso, né? O Musiala também pode aproveitar, porque o Musiala faz muito bem isso. A gente vê com o Harry Kane, né, de receber o passe do pivô e ele tem aquele drible curto de futsal, né? O Wirtz também pode receber esse passe do Woltemade e chutar de fora da área com o pé trocado. Então, essa jogada do Woltemade no pivô, quando ele estiver em campo, é muito importante para a Alemanha, que vai ficar muito tempo no campo de ataque dos adversários e precisa criar essas oportunidades para converter em gol. Bom, vamos projetar a Copa do Mundo da Alemanha. Será que vem o Penta? Será? A estreia é em Houston contra a seleção de Curaçao, uma estreia boa, né, para tirar o peso aí. Depois joga em Toronto contra a Costa do Marfim, lugar que tem um clima mais ameno, interessante, e fecha em Nova York contra o Equador, certo? Que é jogo duríssimo, né? Eu acho um grupo difícil, né? Costa do Marfim e Equador são bons oponentes, são times que vão jogar em transição, que vão se defender contra a Alemanha, então vai ser jogo de ataque contra a defesa, e a Alemanha tem que ficar esperta, porque especialmente contra a Costa do Marfim, que tem uma transição rápida, o Equador que tem uma pressão muito alta, vai ser muito interessante ver a Alemanha sair jogando e aquela pressão alta do Equador que vai matando a jogada no começo, né? Vai ser um jogo de gato e rato muito legal. Tem que ver o que vai valer, né? Como é a última rodada, pode ser que seja um jogo já mais desinteressante. Mas se for um jogo valendo alguma coisa, tem tudo para ser um jogo muito gostoso da parte tática, da gente ver aí o Nagelsmann contra o BKSS. Dito isso, a Alemanha passando em primeiro, né? Ela tem o favoritismo, apesar de ser um grupo duro. A Alemanha, ela vai pegar um terceiro colocado, na grande maioria das probabilidades é o terceiro colocado do grupo do Brasil, caso tenha um terceiro colocado neste grupo, né? Então pode ser uma Escócia, por exemplo, a maioria das possibilidades diz isso, mas pode ser que do grupo do Brasil não saia terceiro, também aí pode vir de outro grupo. Está prometida a França para a Alemanha nas oitavas, né? Se ambos passarem em primeiro e ganharem o primeiro mata-mata. Aí já o caldo já entorna, né? Então, para a Alemanha seria bom se a França não passasse em primeiro, se viesse outro adversário. Apesar que Senegal e Noruega, por exemplo, seriam duríssimos também. E aí depois viria nas quartas uma chave com pode vir Holanda, pode vir Marrocos, pode vir Japão. Se o Brasil passar em segundo do grupo, até o Brasil. Enfim, então esse é o caminho da Alemanha aí, uma Espanha na semifinal. Esse é o caminho. Duro, hein? Eu acho difícil a Alemanha passar por todos esses caminhos e chegar até a final.
Acho difícil. Não vejo tanta força na seleção alemã para isso. Acho que a Alemanha tem problemas parecidos com o Brasil, essa questão de dificuldade de quebrar linha, essa questão de alguns jogadores envelhecidos. Eu não sei. Eu acho que inicialmente a Alemanha chega como um outsider aí nessa Copa do Mundo, querendo chegar longe, né? Acho que se fosse dar um palpite óbvio aqui, seria morrer para a França nas oitavas, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, Alemanha é Alemanha, eu jamais vou duvidar dessa camisa, pode ser que chegue mais longe do que a gente espera. Mas assim, de passar da fase de grupos, de ganhar um mata-mata e voltar a fazer um mata-mata grande contra uma grande seleção, já seria um alívio, né? Porque a Alemanha não passa da fase de grupos desde 2014. Certo, gente? Tem muito vídeo aqui para vocês maratonarem nessa reta final de série e eu vejo vocês no próximo. Digam aí nos comentários o que vocês esperam da seleção da Alemanha. Um grande abraço e até a próxima.